Thalita Galli, José Trajano e eu, num ambiente muito diferente, felizmente. E eu começo essa conversa, presidente Lula, lhe fazendo a seguinte pergunta. Eu jurava que o senhor ia sair da prisão injusta em Curitiba no papel que, aliás, sempre lhe coube, de conciliar o país. Que o senhor ia sair de Curitiba assim, com Nelson Mandela na cabeça. E vejo que o senhor saiu muito com a Vila Euclides na cabeça. O senhor está mais para a Vila Euclides ou para Nelson Mandela? Não, eu nunca larguei a Vila Euclides. Agora, primeiro, quero te cumprimentar, Juca, cumprimentar a Thalita, o Trajano, dizer para você da alegria imensa de poder estar aqui, ainda não totalmente livre, porque eu estou solto. Sim. Mas a penca de processo está aí, todo dia surge um. A semana passada mesmo eu recebi informação que o Moro pediu para a Polícia Federal abrir mais um inquérito contra mim por conta de um discurso que eu não sei qual é, porque eu não vi ainda, em que eu dizia que esse é um governo de milicianos. É engraçado porque a pressa que eles têm de fazer o inquérito contra mim não é a mesma pressa que eles têm de fazer o inquérito contra o Queiroz. A pressa com que a Polícia Federal, o Ministério Público me acham, não é a mesma pressa que eles acham o Queiroz ou acham os milicianos, sabe, ou alguém que mandou matar a Marielle. De qualquer forma, eu considero que isso faz parte do jogo deles e eu vou tentar suportar tudo isso de bom humor, esperando a briga jurídica para ver o que vai dar. Mas mais Mandela ou Vila Euclides? Deixa eu te dizer uma coisa, Juca. Essa é uma coisa que muita gente fala, muita gente me cobra, muita gente pergunta se eu estou mais radical. Eu não sou um homem radical, nunca fui radical. Eu, às vezes, sou intransigente nas coisas que eu acredito e alguém, para me convencer ao contrário, precisa ser intransigente e me convencer. Veja, você não tem hoje no Brasil ninguém. Você tem os partidos de esquerda, você pega o PCdoB, o PT, o PSB, se você quiser o PSOL, você pode pegar uma parte do PDT, ou pode colocar o PDT todo, sabe? Você faz a separação que você quiser. Mas você não tem mais. O restante dos partidos são os partidos tradicionais da política brasileira que compuseram o esquema de depor a Dilma e compactuaram com tudo o que aconteceu no processo eleitoral. Eu gostaria de estar conversando com muita gente, porque eu tenho uma preocupação com o Brasil, gostaria de estar encontrando soluções para o povo brasileiro. Se eu tivesse com quem conversar, certamente não tinha 2 milhões de pessoas esperando 2 anos na fila do INSS, porque no meu tempo de presidente, o Marinho era ministro do Trabalho, depois foi o Gabas, o trabalhador se aposentava com 30 minutos. Aliás, o trabalhador não levava documento. Ele era comunicado pela Previdência. Senhor Juca, que for, o senhor completou 35 anos de trabalho, o senhor já adquiriu o seu direito de aposentadoria. Seu salário será tanto, quando o senhor quiser, venha na Previdência. E você ia. Às vezes demorava 30 minutos, às vezes 5 minutos. Eu vi esses dias uma foto estampada na capa do jornal O Estado de São Paulo, e aí aumenta a minha tesão, sabe, dizendo, o trabalhador se aposenta em 5 minutos. E agora, eu vi nos jornais hoje que vão requisitar 4 mil soldados. 7 mil. 7 mil. Pô, tem tanta gente desempregada, para quem pegar outro aposentado para fazer? Porque eu não pego quem está desempregado para ganhar um salário. 30% a mais, para tentar inclusive. refazer, sabe, de desfazer a fila. Sem competência. Se o Bolsonaro não sabe como fazer, pede para chamar o Gabas está na Bahia ajudando, pede para chamar o Marinho, pede para o ministro conversar com o Pimentel, que foi ministro da Previdência também, foi senador, conversa com alguém 2 minutos para falar que é eu que não quero conversar. Eles é que deveriam falar, não sabemos como fazer. Pelo amor de Deus, ajuda a gente, porra. A gente ajudaria, sabe? Eu cuido da Previdência Social quando eu era diretor do sindicato. Em 1972, Juca, em que a gente dava entrada na aposentadoria, a gente esperava era 3 anos. 4 anos não saía. Presidente, deixa agora, eu quero te dizer o seguinte, eu vou responder a pergunta direta agora do Mandela. Sim. Eu quero te dizer que eu gostaria de ser o Mandela
Tá. E gostaria que o Brasil tivesse, nesse momento, vivendo, sabe, as mesmas condições que vivia o povo da África do Sul, com a soltura do Mandela, querendo paz, querendo harmonia. Mas nós não temos um governo que quer isso. Então, antes de passar para a Thalita e para o Zé Trajano, eu tenho repetido sempre, no entrevistas aqui na TVT, uma frase de um poeta pernambucano, seu conterrâneo, Marcelo Mário Melo, que ele diz ser a favor de uma frente ampla, mas tão ampla, até doer, ele diz, até doer. Eu lhe pergunto, é possível pensar uma frente ampla no Brasil hoje, até doer? Até doer. Que caiba, vamos dizer, o Fernando Henrique Cardoso. É preciso saber para que você quer a frente ampla. Por exemplo, quando foi para conquistar as diretas nesse país, nós fizemos uma frente ampla. Sim. Tá? Para conquistar o direito de organizar partido, o direito de eleição, tudo. Agora, na hora que você vai decidir quem é o candidato e o programa que você vai construir, tem a separação e cada um vai para o seu canto. Tá? Então você percebe que tem, numa escada de 10 degraus, você tem um degrau que você entra com todo mundo, depois tem um degrau que você entra com menos gente, e às vezes tem degrau que você vai ter que andar sozinho. Então, hoje, eu acho que é possível você criar uma frente ampla para conquistar de volta a soberania nacional. Hoje é possível. Tá? Agora é preciso saber o seguinte, quando você olha no espectro político e você percebe que dentro da Câmara e dentro do Senado eles estão conseguindo aprovar quase tudo que o Guedes manda. Então você tem essa seguinte coisa no Brasil, você tem de um lado o Bolsonaro falando, às vezes até blasfemando coisa que ele mesmo não acredita. Você tem o Guedes governando, porque é o Guedes que diz o que tem que fazer, e você tem o Rodrigo Maia, sabe, fazendo o papel ali de como se fosse um primeiro-ministro, transformando as coisas do Guedes em coisas aprovadas. Tá? Então, quando chega na elaboração dos projetos específicos de interesse do povo brasileiro, não tem como você criar uma frente ampla. Você pode criar uma frente de centro-direita, uma frente de direita, uma frente de centro-esquerda, uma frente de esquerda, coisa que nós já temos. Se você imaginar a minha vida, desde a primeira eleição minha, em 89, nós começamos com a Frente Brasil Popular. Sim. Era 3 partidos políticos. Sim. Tá? Depois, nós fomos para a Frente Ampla na minha eleição de 2006. Né? Em 2002, eu já tinha o Zé Alencar como vice, que era do PR. E você tinha um objetivo, eu vou ganhar para quê? Tá? Então, há vários momentos e várias possibilidades de você que ir à frente, dependendo do assunto que está em pauta. Thalita. Ainda nessa questão da frente ampla, com a eleição de Bolsonaro, esse eixo político ele foi deslocado, né? Tanto é que agora se fala na possível eleição, na possível candidatura de Luciano Huck como fazendo parte de uma centro-esquerda. Então, esse eixo está deslocado. Eu queria saber se a partir disso, quando você fala da formação de uma frente ampla, é preciso radicalizar na esquerda para que você atinja talvez um eleitorado a partir dessa radicalização, mostrando que existe um outro polo. Se você precisa manter esse espírito conciliatório, falando com talvez pessoas, por exemplo, você já disse numa entrevista no passado que você não teria como formar a parceria, formar essa frente com pessoas que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff no passado. Você agora falaria com essas pessoas para formar essa frente ou, de fato, é necessária uma radicalização da esquerda? Thalita, vamos tentar repor o seguinte. O Luciano Huck, ele não representa a centro-esquerda, ele representa a Central Globo de televisão. É isso que ele representa nesse momento. Porque do lado da esquerda você tem o Ciro Gomes, que tem um partido que tem um posicionamento historicamente de esquerda, ou de centro-esquerda. Você tem o Flávio Dino, que é candidato, o Ciro, que é candidato. Você tem o Haddad, sabe, e o PT, que poderá ter candidato. Você teve o PSOL, que teve candidato. Ou seja, então quem é o centro-esquerda que está com o Huck? Ninguém. Na verdade, o Luciano Huck está sendo discutido pelo dono da Ambev, né? Que é o novo formador de quadros políticos dirigentes nesse país. Possivelmente ele queira transformar o Brasil numa Ambev, né? E você não tem mais ninguém. Então, ainda é cedo para você dizer qual é o espectro político do Luciano Huck. É muito cedo. Não é cedo, presidente, porque nós estamos falando de eleição presidencial já. Sim.
Nós temos a eleição municipal agora, que tem características novas, não é? Uma nova legislação. Você fazer toda... Há uma certa angústia, ansiedade das pessoas, que a esquerda se una. E a expectativa maior é com quem o PT vai ficar. Então se fala muito que o PT pode apoiar o Freixo no Rio, a Manuela Dávila no Rio Grande do Sul, mas essa legislação eleitoral que se aplica agora complica um pouco, porque você tem, não para a cabeça de chave, mas embaixo, para vereador, essa coligação é complicada. Não tem mais coligação. Não tem mais coligação. Como é que vai se arrumar isso agora, na próxima? Porque vai fazer quase 2 anos. Quando tiver a eleição municipal, vai ter metade do governo Bolsonaro quase. É que às vezes nós complicamos. Ou a gente complica na pergunta, ou a gente complica na resposta. Eu sei que às vezes nós complicamos. Vamos pegar o seguinte. O PT, vamos pegar o PT agora. Como é que o PT governa o Piauí? Como é que o PT ganhou as eleições? A Bahia, como é que o PT ganhou? Como é que o PT governa? O Ceará, como é que o PT... Ora, lá tem de todo mundo, só não está o Grampinho na Bahia no PT. No Piauí a mesma coisa, as pessoas que derrotaram a Dilma, o Ciro Nogueira, que era presidente do PP, fez parte da chapa do Wellington. Quando as pessoas dizem que o PT não gosta de fazer aliança, a gente mostra ao contrário, o PT tem aliança ampla até demais. Sabe? Acontece que nós temos que levar sempre em conta a realidade local. E você não pode trazer uma realidade local para resolver a nível nacional. O PT já fez isso. Mas sempre com o PT na cabeça de chapa. Agora, não. Não? Em regra? Não, veja. Quando você tem o melhor candidato, é correto que você tenha. Você não vai nunca tirar o Juca que furtar da pesquisa. Começa com 20% e o Lula começa com 2%. Você não vai exigir que tire o Juca para colocar o Lula. Você vai começar com o Juca. Sabe, eu vou dar um exemplo. O PT não tem nenhum problema de apoiar companheiros como o Trajano falou, o Freixo. O PT não tem problema de apoiar a Manuela. Eles já apoiaram a gente tantas vezes. Sabe, o PT pode até decidir fazer isso. A pergunta que eu faço é o seguinte. O PT não quer disputar as eleições por quê? Porque o PT não tem jeito ou porque o PT decidiu não querer lá? Porque lá o PT tem 2 ex-governadores, tem 3 ex-prefeitos, sabe? Poderia concorrer às eleições municipais. Por que não quer concorrer? Então o PT fez uma opção. Nós não vamos ter candidato. Aqui em São Paulo é sabido que o companheiro Haddad não quer ser candidato. E quando a pessoa não quer ser candidato, é bom você não forçar, porque ganhar você querendo é difícil, ganhar sem você querer e tal. O PT vai ter que escolher um outro companheiro. Por que nós brigamos para aprovar eleições em 2 turnos? Qual foi a discussão da época? Era porque, eu lembro na época, porque toda vez que eu ia ser candidato, ou o PT ia ter candidato, o PT é divisionista, porque o PT não tem das quantas e tal. Nós brigamos bastante pelos 2 turnos, porque a gente garantiria que todo e qualquer partido, independente do seu espectro ideológico, tivesse uma candidatura, fizesse o seu discurso, fosse para a televisão, defendesse o seu programa. Se o povo não elegesse ele para o 2º turno, ele apoiaria outro. É para isso que serve o 2º turno. Aí se constituiu no Brasil a ideia de que não tem que ter 2 turnos, não, tem que ser tudo resolvido no primeiro, vai todo mundo junto. Não. Eu não sei se o PT vai ter candidato no Rio de Janeiro, mas eu não sei se o PT vai ter candidato em São Paulo, certamente terá. Mas esse candidato do PT, se eleito, ele se indicado, ele tem que saber o seguinte, ele pode não ir para o 2º turno, e ele vai ter que apoiar outra pessoa. Aqui em São Paulo, eu te dou um exemplo, Mário Covas. Mário Covas em 94 e Mário Covas em 98. Em 94, o PT, o candidato era o Zé Disseu teve acho que 17% dos votos, uma coisa mais ou menos assim. Não estou lembrado do número, tá? E havia no PT uma corrente que queria fazer o voto em branco, ou nulo, sei lá. Eu, Celso Daniel e Suplicy fomos a Santo André fazer uma passeata em defesa do Mário Covas, antes que o PT decidisse votar branco ou votar nulo, e o PT apoiou o Mário Covas em 94 e 98. Quer dizer, em última análise, o senhor admite a hipótese de, voltando a 2022, mas para voltar depois, agora as eleições para prefeito, em última análise, o senhor admitiria a hipótese de o PT apoiar o Flávio Dino à presidência da República? Admito, como não? O presidente do BG me apoiou 4 vezes.
Sabe, eu não vejo porquê. Sabe? O problema, a dificuldade que você tem de responder uma pergunta dessa, e eu não tenho mais, é que se você tiver um jornalista num jornal qualquer que vá assistir o nosso programa, ele vai dizer, Lula vai apoiar o Flávio Dino. Eu gosto do Flávio Dino, achei ele uma figura competente, um companheiro da maior lealdade comigo durante todos os meus processos. Foi testemunha aqui então, eu programa... tenho por ele um apreço extraordinário. Eu passei a ver também. Agora, veja, o PT é um partido muito grande se comparado ao PCdoB. Sim. Aí é que está. Agora, é possível, esqueça um pouco a ideia da aliança, é possível pensar num candidato, na vitória de um candidato do Partido Comunista do Brasil, no Brasil de hoje? É difícil, o Flávio Dino sabe disso. Eu vou dizer para você. É muito difícil você imaginar eleger alguém de esquerda sem o PT. É muito difícil. Porque o PT não é qualquer coisa. Apesar de algumas pessoas tratarem o PT com certo descaso, vamos pegar, o PT nasceu em 80. Em 89, eu fui candidato a presidente. Eu disputei contra Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, o Ulisses Guimarães, que era o seu constituinte, o Brizola, que era presidente eterno do Brasil, porque o Brizola sempre achou que na volta dele ele seria presidente, o Mário Covas, que era um baita de um cara, o Maluf, que era a figura, o Collor de Mello, mais o Afif Domingues e mais o Enéas. Foi exatamente eu que fui para o segundo turno por causa do quê? Por causa do PT. Porque o PT já estava enraizado no Brasil afora. Seja em comunidade de base, seja em movimento sindical, seja em movimento social, o PT já tinha se espraiado pelo Brasil. Aí o PT foi o segundo em 89, o PT foi o segundo em 94, o PT foi o segundo em 98, o PT foi o primeiro em 2002, o PT foi o primeiro em 2006, o PT foi o primeiro em 2010, o PT foi o primeiro em 2014 e o primeiro foi o segundo agora em 2018 com a Haddad. Então você percebe que não estamos falando de uma coisinha qualquer. Nós estamos falando do mais importante partido político de esquerda da América Latina. Mas a crítica que se faz muito ao PT, aliás, adoram fazer crítica ao PT, né? O Bolsonaro, a cada frase, ele lembra do PT para falar que lá não tem nada a ver com a história. É a falta de renovação. Por exemplo, aqui em São Paulo, o PT... Você acredita que com esses pré-candidatos o PT chegue a algum lugar aqui em São Paulo, na eleição? Olha, quem sabe a gente tem uma novidade. Eu quando fui candidato em 1982 a governador do estado, eu, 2 anos antes, jamais tinha imaginado ser candidato a alguma coisa. Eu tinha tanta gente na rua nos meus comícios, eu dava tanto autógrafo, que eu cheguei no comício final do Pacaembu, eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições. Tal era a quantidade de gente. O Estadão publicou uma pesquisa dizendo Lula tem 10%. Eu achei que o Estadão era mentiroso, não sei das contas e tal. E eu achei que eu ia ganhar. E muita gente saiu do comício falando, porra, tá mentindo o jornal. E eu só tive 10% mesmo. Eu fiquei muito frustrado. Então, veja, nós agora vamos lançar candidato. Os candidatos que estão aí, Zaratina é deputado há bastante tempo, o Nabuc é vereador há muito tempo, Padilha foi ministro da Saúde, ministro aqui da Secretaria, deputado federal, o Gilmar Tato foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário da Mata, foi secretário do Haddad. Ora, então, essa gente tem currículo para ser candidato. É preciso saber se vai conseguir transformar esse currículo em apelo popular. Mas o senhor gosta mais da Marta? Não é que eu gosto mais da Marta, eu tenho um profundo respeito pelo histórico da Marta com o PT. E eu não misturo as minhas divergências políticas e ideológicas com a minha relação pessoal. Claro. Tá? Eu já disse que eu gosto da Marta, já disse que eu respeito a Marta. Sabe, a Marta, quando não era petista, concedeu muitas vezes a casa dela para a gente fazer muitas coisas. O fato dela ter saído do PT, porque se desgostou do PT, ela queria que eu fosse candidata a presidente da República, sabe, fez reunião e eu não quis ser, eu mostrei para ela que ela estava errada, ela dizia que errado estava eu, sabe, e depois que deu tudo, não queria, eu falei, tá vendo que eu estava certa, tá vendo que eu estava certa, sabe, ela saiu ofendendo o PT. O que eu disse outro dia? Bom, depois que inventaram a palavra desculpa,
todo mundo tem um direito a se recuperar e a Mas votar. a militância que Sabe, eu conheço eu não quero, não, é perdoa, lógico, Marcos. eu sei como é que se comportam os Depois de entregar flores para Janaína, Eu sei como é que se ficou comportam os complicado. militantes, sabe por quê? Porque eu, em 1985, o PT tinha apenas 5 anos de idade e a gente expulsou do PT Ayrton Soares, que era Bete líder, Mendes. baita de um deputado. A gente expulsou Bete Mendes, que era deputada e uma puta de uma Foram artista da expulsos juntos, Globo. né? Bete Mendes, Ayrton Soares. teve A gente terceiro. expulsou 3 de 8. Isso. E o pessoal dizia que o PT ia acabar, o PT ficou mais forte. Então, outra Trajano, para terminar essa parte da aliança, veja, eu não tenho nenhum problema em apoiar um candidato de outro partido político. Eu não tenho nenhum problema. O que é importante é o seguinte, é que as pessoas não podem, se você pegar o prefeito de Aracaju, ele foi eleito pelo Marcelo Deda. Marcelo Deda era o prefeito, poderia ter apoiado o outro companheiro do PT, não, apoiou um cara do PCdoB. Mas, presidente, Numa qual é o- demonstração que não tem uma coisa definitiva. Qual é o critério para a escolha de um candidato? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, uma pesquisa divulgada hoje mostra que, por exemplo, o Guilherme Boulos estaria à frente de Gilmar Tato, um possível candidato aqui em São Paulo. De fato, você acabou de dizer que é muito difícil eleger alguém da esquerda nesse momento aqui no Brasil. É fazer o debate ou colocar alguém para vencer? Eu imagino o seguinte, querida, não se iluda com pesquisa. Sabe, o Guilherme Boulos, ele tem recall de uma campanha presidencial. Quando um exército entra em guerra, que é um partido político, depende os generais que você tenha, os soldados que você tenha, depende, sabe, os aparatos militares que você tem espalhados pelo bairro. E o PT é um grande partido aqui em São Paulo. Se você pegar o mapa eleitoral de São Paulo, você vai perceber que você tem um cinturão vermelho em volta de São Paulo, que é muito mais fácil o PT recuperar, se o PT tiver um discurso correto. Recuperar. E como vai recuperar? Hein? E como recuperar? Indo para a rua e falando, o PT, a única coisa que o PT tem que fazer é o PT confirmar, afirmar por que existe o PT. Para que o PT foi criado? O que o PT fez nessa cidade? Você tem dúvida de que foi Marta e Luiz Erundina e Haddad os melhores prefeitos de São Paulo? Você tem dúvida? É só pegar os dados, pega as obras, pega as escolas, pega as benfeitorias da cidade. Você vai perceber... O Dória foi bem, né? Quem? O Dória foi um belo prefeito. Mas nesses Mas, últimos olha, anos, então, a gente viu a construção de um antipetismo então, muito deixa eu lhe forte, falar. que vai Não influenciar. Não existe essa história de antipetismo. Agora tem o antiflamenguismo. Aqui no Brasil sempre teve o anticorintianismo. Sabe o seguinte, como o PT é muito forte, é normal que quem é mais forte, você trabalhar na TVT, você lembra, ou deve ter ouvido, quando eu era presidente do sindicato, a gente só falava da Volkswagen. Não era porque a gente gostava da Ford ou da Mercedes, era porque a Volkswagen era a maior empresa, tinha 40 mil trabalhadores, então tudo era Volkswagen. O PT é muito grande, por isso as pessoas falam contra o PT. Mas veja, você tem que pegar o histórico eleitoral desse Mas ele país. estava falando de como recuperar esse prestígio na rua. Fazendo campanha. Fazendo campanha. O PT tem soldado, tem militante para ir para a rua, em cada bairro, em cada conjunto habitacional, mostrar. Primeiro, eu acho que o PT precisa começar uma campanha defendendo o legado dele. O que o PT já fez na cidade. Depois o PT tem que mostrar o que foi feito nessa cidade nos governos federal do PT. Porque eu tenho certeza, e se você pegar o dado você vai ver, que eu trouxe muito mais benefício para São Paulo com o Serra governando do que o Fernando Henrique Cardoso trouxe com o Mário Covas. Eu trouxe mais dinheiro para São Paulo com o Kassab governando do que eles trouxeram para os candidatos deles. Isso me lembra uma questão. Eu me lembro perfeitamente que quando eu o visitei, não quando fui fazer a entrevista, quando eu o visitei lá em Curitiba, o senhor me disse que estava vendo muita televisão e que o senhor estava convencido de que era necessário fazer como aqueles programas de TV que o senhor via dos pastores, dos evangélicos, repetindo, martelando as mesmas coisas. Vejo que o senhor hoje tem esta preocupação em relação a conversar com os evangélicos. Faz parte desta recuperação essa conversa? Veja, eu não distingo a pessoa que eu for conversar, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é ateu. Não distingo.
Eu vou conversar com o ser humano. Tá. E se esse ser humano mora num bairro e você tem um legado construído naquele bairro, você primeiro precisa fazer a pessoa entender que tem aquele legado que foi um governo que construiu, que tem um partido que ajudou a construir. Aí depois você vai então fazer a proposta do que você pretende fazer de novo. Tá? É importante lembrar, eu vou só para rememorizar a cabeça fértil de vocês, é o seguinte: o Haddad ganhou as eleições para prefeito contra o Zé Serra, sabe? Quando o companheiro Zé Dirceu estava sendo julgado. O julgamento foi feito, eu não sei se premeditado ou não, durante o processo, e ele ganhou as eleições. Tá? Nós perdemos 2016 no maior processo de acusação, eu diria, de condenação de um partido político. Sem dúvida. E eu digo para os meus companheiros do PT que eu acho que nós perdemos porque nós não tivemos coragem de ir para a rua se defender. Porque quando você leva teu cachorrinho para passear, se o maior late, ele enfia o rabinho no meio das pernas, ele já perdeu. Ele, por menor que ele seja, ele tem que latir. Ele tem que se fazer respeitar. E em 2016, ô Juca, só para você ter ideia, o PT não quis fazer comício em Santo André, em São Bernardo, em Diadema, em Mauá, em São Paulo, em Guarulhos, em Campinas, em Osasco. Não quis fazer, sabe por quê? Porque as pessoas estavam receosas de ir para a rua. Então faltou rua, faltou Faltou enfrentar a situação. E agora é necessário que isso aconteça. Quando você tem uma doença grave, quando você tem uma agressão grave, quando você não se esconde, você enfrenta. Eu, por exemplo, resolvi enfrentar a Lava Jato. Eu precisava provar. Ainda não provei de tudo, porque ainda vai descobrir mais coisas, que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que o Delanhol era mentiroso. Sobretudo nas acusações contra mim. E quero provar. Vai demorar mais 5 anos, mais 10 anos, não tem problema. Eu vou viver muito, Juca. Eu sou teimoso. A morte se prepare, porque não é que eu vou derrotá-la. Um dia ela me pega, mas enquanto eu puder resistir, ela vai ver. Mas e os evangélicos? Os evangélicos, veja, nós temos que conversar. Eu quero até fazer discussão com ele, que eu quero mostrar quem foi o presidente que mais tratou-os com respeito. Quem foi? Pegar coisas concretas que foram feitas por mim. O respeito que eu tinha por ele, a relação que nós tínhamos por ele. Não era aquele negócio de me batizar, não. Eu nunca neguei que eu sou católico. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Estado tem que ser laico. O Estado tem que respeitar as pessoas, independente da sua fé. Sabe? Então, o Estado tem que respeitar o evangélico, o católico, tem que respeitar a religião judaica, tem que respeitar a região africana. Sabe? Esse é o papel do Estado. E eu tenho certeza que eu fiz isso. Eu quero que você vá perguntar para o seu Edir Macedo, para o seu Clivella, quem é que tratou eles melhor? Quem é que tratou com mais respeito e com mais decência? É que eu estou batendo nessa tecla por uma razão. Eu vi uma pesquisa, não sei se o senhor viu, 58% das mulheres negras evangélicas têm um poder muito maior do que a gente é capaz de supor dentro de suas famílias. De convencimento. Isso, de convencimento. E, em regra, esse contingente votou no Bolsonaro. Já votou em mim? Sim. Cada eleição as pessoas mudam de acordo com a quantidade de informações que elas recebem. Eu tenho certeza absoluta que aquele tal de mamadeira que inventaram, eu não vou falar o nome porque eu acho grotesco. Eu tenho certeza que aquele não pegaria em mim. Tá. Pelo histórico que eu tenho de convivência com essa gente. Tá claro. Então, eu vou conversar com essa gente outra vez. Tá. O PT precisa conversar. O PT tem muita gente evangélica. O que não dá para você ficar quieto. O que não dá para a pessoa contar uma mentira a teu respeito e você fingir que não viu. Tem que ir para cima. Tá. Com respeito, mas você tem que ir para cima. Tá. Eu vejo a agressividade com que os pastores falam com os evangélicos em alguns programas de televisão. É uma coisa muito agressiva. É quase que uma coisa violenta. Sabe? Quer dizer, você pede
Você pede dinheiro para a pessoa de forma agressiva, você promete um milagre para a pessoa de forma agressiva, aí se não acontece um milagre, ainda assim é você que é culpado, porque você não tem fé. Que história que é essa? Então eu acho que tem um espaço para discutir religião nesse país muito grande. Muito grande. Eu quero entrar nessa. Opa, já está se pronto. Eu quero entrar nessa. Eu tenho até um jeitão de ser pastor. Tem até um jeitão. Não, que eu queria. Tô de cabelo branco. Pastor Lula. Pastor, Eu posso ser pastor, pode ser padre. É só a igreja acabar com o celibato que eu topo. Mas o Bento lá, o outro Papa antigo, o novo Papa quer acabar, mas o velho não permite. O outro é mais conservador. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais a Igreja Católica enfrenta dificuldade na sua renovação. Falando em filme, agora que eu citei os dois papas, vamos falar do filme do Democracia em Vertigem, que agora é o grande fla-flu do momento. Deixa eu falar só uma compreensão que eu tive dos dois papas primeiro. Eu assisti os dois papas. Eu não sei se eu não consigo compreender, porque eu estou ali na média das pessoas, a média da inteligência nacional. Eu achei... Quem era, presidente? Pare com essa modéstia. Eu achei que realmente aí... Menos, como eu diria. Eu achei que é menos. É muito condescendente com o alemão e achei que ele foi mais duro com o Papa Francisco, sabe? Vai ser muito... Agora, estranhamente, o Boff escreve um artigo, Sim, Leonardo Boff, defendendo o Ratzinger. Pois é. Eu li também. Eu não sabia dessas qualidades do Ratzinger vista pelo Boff, mas como eu gosto do Boff e respeito o Boff, eu tenho que levar em conta. Mas o filme mostra uma imagem do Papa Ratzinger muito bonzinho, sabe? E mostra aquele período da ditadura argentina, sabe? Que, sinceramente, eu não sabia. O analisou ali, né? Com todo respeito ao Eu achei que o filme foi muito bom pro Papa, sabe? E muita coisa fictícia, né? Porque aquelas conversas não existiram. Tem até um jogo de futebol. Democracia em Vertigem, meu caro. O senhor assistiu? Assisti. Lá em Curitiba? Assisti lá em Curitiba. Ah, lá em Curitiba. Porque quando nós entrevistamos a Petra, aliás, hoje é quarta-feira, amanhã o Entrevistas repete a entrevista com a diretora Petra Costa, que está indicada para o Oscar e está doendo o cotovelo de tanta gente. A imprensa teve dificuldade de dar essa notícia, como é que pode? Mas eu acho, o PT está pagando também a academia? Vai ver que eles vão dizer que o PT comprou a academia. Sim, ué. Já estão dizendo. Mas não teve Filho do Lula que comprou a Netflix. Mas não teve um maluco aí tempos atrás que disse que o PT estava pagando o New York Times? Olha, há uma coisa que é assim. Quando eu vi o filme, eu pedi para dar, foi até pedir para o Stuka, depois eu pedi para falar com a Petra. Eu achei que a grandiosidade do documentário da Petra, sabe, foi a narrativa dela. A sinceridade da narrativa dela, colocando, dela, inclusive, as coisas da família dela, sabe, com a naturalidade extraordinária, que eu não sei quantas brasileiras ou quantos brasileiros teria coragem da seriedade. Então eu fiz questão de dizer o seguinte: olha, foi uma atitude brilhante, e quando ela ganhou, eu liguei para ela e falei: olha, você pode ficar certo que a tua narrativa é um dos pontos fortes do teu documentário. Legal. Então, ao contrário do ex-capitão, ele viu e gostou, porque o outro não viu e não gostou. Não viu e não gostou, é genial. Né? Eu queria fazer uma pergunta aqui em cima desses 2 meses e meio que você mesmo diz que está solto, mas não está livre. Você já teve contato com a militância, com líderes de outros partidos, encontrou familiares, amigos e gente do povo também. O povo encontrou, não talvez do jeito que você gostaria, mas encontrou com muita gente. Quando entrou na Polícia Federal, passou lá 580 dias, e agora você revendo essas pessoas, no olhar dessas pessoas, na fala dessas pessoas, na angústia dessas pessoas, qual o paralelo que dá para fazer? Eu fui outro dia na Polícia Federal, que fui tirar passaporte. Eu não quis mais pegar passaporte diplomático, coisa que eu tenho direito. Eu fui na Polícia Federal pegar, aliás, acho que está pronto hoje ou amanhã, eu vou ter que pegar meu passaporte, sabe? Porque aí eu preciso comunicar a alguns juízes
que eu tenho um convite para ir a Paris receber o título de cidadão presente, que não é pouca coisa. Que não é pouca coisa. Então, eu estava querendo fazer uma visita à Alemanha, eu estava querendo fazer uma visita à Inglaterra, eu estava querendo fazer uma visita à Espanha e a Portugal. Depois eu gostaria, sabe, de com um tempo mais para frente ir a Harvard, aonde o Moro vai tanto, Deolé vai tanto, falar um pouco deles. Espero que eles tenham coragem, quando eu estiver lá, eles compareçam para me vaiar, porque eu quero dizer o que eles são, na verdade. Sabe? Então eu vou tentar conquistar o meu direito de viajar e vou continuar brigando pela minha liberdade plena e pelos meus direitos políticos. Mas eu encontro com essas pessoas. Deixa falar uma coisa assim para você. Eu acho que eu trabalhei muito bem na minha cabeça a prisão. Eu, durante os 580 dias que eu tive lá, eu em nenhum momento permiti ter qualquer começo de depressão. Tudo para mim que acontecia, por pior que fosse, eu tinha na cabeça que tinha muita gente do povo pior do que eu. Então eu não tinha que reclamar. Eu estava com saúde, eu tinha um colchão para dormir, embora me doesse as costas, eu tinha cobertor porque me levavam de fora, eu tinha papel higiênico porque eu comprava, eu tinha, sabe, sabonete porque eu comprava, eu bebia água potável porque eu comprava, eu comprava meu café. Então, toda vez que tinha uma coisa ruim, eu falava, eu estou melhor que o povo lá fora. Então, eu tenho que estar aqui preocupado com o povo e não preocupado comigo. Quando eu saí num período esquisito, que é esse período de Natal e Ano Novo, sabe, em que você tem muita gente viajando, não tem nenhuma atividade e tudo. Eu fiz as atividades que eu tinha, fui marcar o meu 1000º gol lá no campo do Sem Terra do Floresta Fernando. Tinha um juiz importante também, lá, chamado que vai ser juiz da FIFA na Copa do Mundo, o tal de Juca Kfouri. E eu estou me preparando agora para começar a viajar ao Brasil. Eu não quero começar a viajar ao Brasil com raiva, falando mal de ninguém. Eu quero começar a viajar ao Brasil falando das coisas que eu acho que tem que acontecer no país. Eu poderia te dar um exemplo seguinte. Não é possível aceitar que esse país tenha gente passando fome outra vez. Não é possível. Sabe? Em nome de tudo que possa ser sagrado, não é possível um país do tamanho do Brasil ter gente passando fome. Não é possível o presidente da República ficar regateando se vai dar 1.039 ou 1.045 de aumento do salário mínimo. Ele só tem que saber que no meu governo o salário mínimo aumentou 74%. Ele só tem que saber que no meu governo, 94% das categorias de trabalhadores que fizeram acordos salariais ganharam acima da inflação. Ele só tem que saber que é possível e é bonito as pessoas tomarem café, almoçar e jantar todo dia. Ele tem que saber que esse país, o aposentado já se aposentou, a gestante já recebeu o auxílio natalidade e o doente fez uma perícia médica e, sabe, em 5 dias, 2 dias, 3 dias, no tempo do Fernando Henrique Cardoso levava 10 meses porque não tinha perito. Sabe, ele mandou embora por causa de uma greve e agora, sabe, quando nós entregamos o governo, a aposentadoria já era feita em 30 minutos no máximo. Ora, então ele tem que saber que esse país pode ser consertado. Eu quero viajar para isso. Quero viajar para defender uma política de cultura para esse país. Não é possível que um artista da qualidade do Wagner Moura tenha feito um filme. Eu vi uma entrevista dele dizendo que não ganhou 1 centavo até agora. Não ganhou 1 centavo. Está censurado no Brasil. E não consegue lançar o filme porque tem uma censura que não se sabe de quem. Eu até tinha sugerido no Ato de Cultura do Rio de Janeiro que o Wagner Moura poderia fazer uma frente de lançamento, eu toparia participar, para lançar ele no Vale do Agabaú, para lançar ele, sabe, no centro do Rio de Janeiro. Vamos lançar na rua. Vamos deixar o povo ver. E vamos mostrar a mediocridade de um governo que acha que pode ter o direito de censurar um filme porque está contando uma parte da história que ele não gosta. Desculpa a dureza, mas você acha que existe alguma forma de interesse por parte do presidente da República em pensar em tudo isso? Porque o que me parece é que a agenda econômica cria problemas e eles tentam resolver de alguma forma. Mas existe interesse em discutir esse tipo de pauta, em discutir a fome da população brasileira, sendo que Bolsa Família não vai ter o mesmo orçamento, vai ter um orçamento menor do que tinha o ano passado, por exemplo? Thalita, veja,
O ideal seria que alguém, quando assume o posto de presidente da República, se despisse de todo o preconceito, de toda a raiva, de todas as bobagens que ele poderia pensar, e ele saber que ele agora é um presidente de 210 milhões de pessoas. E que ele tem que tentar, sabe, atender todas as pessoas. E ele teria que pensar que atender, sobretudo, pelas pessoas mais carentes. Para isso que o Estado existe, é para cuidar das pessoas mais pobres. Não é para cuidar do setor financeiro, como o Guedes está cuidando. Não é para destruir direito trabalhista, como eles estão destruindo. Não é para fazer uma sociedade acreditar que trabalhar no Uber é ser empreendedor. As pessoas trabalham com Uber porque as pessoas não têm possibilidade de ter um emprego formal, com carteira assinada, com previdência social, com 13º, com férias. É por isso que as pessoas vão trabalhar no Uber, porque não tem o que fazer. Engenheiro já foi vender suco de laranja na Praia de Santos. Como diz, não sei se o senhor conhece um youtuber que a garotada gosta muito, chamado Felipe Neto. Ele exatamente fez uma crítica à precarização do trabalho, agora chamado no Brasil de empreendedorismo, dizendo que o empreendedorismo no Brasil estava se confundindo com sobrevivência, que na verdade era subemprego. O senhor concorda? Concordo. É que as pessoas novas não compreendem isso. Na década de 50 e de 60, tinha muitas mulheres que trabalhavam em casa. Pegava nessas fábricas de costura, pegava roupa, short, camiseta, cobertor para costurar em casa. Costurava para fora. Costurava para fora. No final do mês não ganhava nenhum salário mínimo. Se ficasse doente não tinha nenhum benefício, não tinha férias, não tinha descanso, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha nada. Nós brigamos que nem uns malucos para dar direito a essa gente. E eles agora tiraram tudo isso, querem que as pessoas voltem a trabalhar, achando que um cara que está entregando pizza de bicicleta é empreendedor. Sabe, então, gente, sabe o que acontece? Não pode tratar o povo como se fosse palhaço. Presidente, obviamente não se pode mais deduzir do imposto de renda e o INSS da empregada doméstica. Veja, deixa eu só terminar essa questão do Uber, porque é delicada. O cidadão vai trabalhar no Uber porque no Brasil predomina historicamente a teoria do que é melhor pingar do que secar. Sabe, se você, Thalita, ficar desempregada e tiver gente para você cuidar, você vai trabalhar de qualquer coisa. Você vai trabalhar, você vai ganhar 1/3 do que você ganha. Você não tem direito a nada, mas você vai trabalhar, você tem que levar o leite para casa. Então, é normal isso, é normal. Esse dia eu estava conversando com um motorista do Uber, que ele tinha um carro e ele vendeu o carro. E ele agora está trabalhando alugando o carro. Ele paga 1.600 de aluguel no carro e ele consegue tirar de 1.500 a 1.600, que é a parte dele. Sabe? Mas, obviamente, que ele, quando trabalhava, ganhava pelo menos o dobro disso. Então, essa gente está vivendo da forma mais precarizada possível. As pessoas aceitam trabalhar. Você acredita numa insurgência popular por conta disso? Não, veja, como aconteceu por outros motivos na América do Sul? Eu acredito que nós temos que fazer com que o povo, sabe, se mobilize e vá à luta para voltar a conquistar seu direito. Eu não sei, Thalita, você deve ter essa informação, porque você entrevista muita gente do movimento sindical, mas, Juca, nós tivemos, desde a quebra do Lehman Brothers até hoje, nós tivemos 165 países que tiveram mudança na legislação trabalhista. 175. Só 3 teve alguma melhorinha, o restante foi tudo para pior. Ou seja, nós estamos voltando ao tratamento que antes da escravidão. Ou seja, e estão dizendo que isso é bom. E o que faz o ministro da Fazenda? Você não vê ele dizer a palavra crescimento, a palavra desenvolvimento. Ele só fala em vender. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Ele deveria ser presidente, sabe, de uma associação de mascate e nunca ele ser ministro da Fazenda, porque ele não tem criatividade, ele não pensa no Brasil, ele só quer saber de vender. Como é que pode? Quando vender tudo, no que a gente vai arrumar dinheiro? Eu queria voltar ao negócio da andar pelo Brasil. Como está estruturando isso na sua cabeça? Vai começar quando? Olha, de que modo vai acontecer? Deixa só compreender o seguinte, olha, eu quero andar dentro de um projeto. Eu quero estar junto com os outros partidos políticos, quero estar junto com o Boulos, quero estar junto com o Flávio Dino, quero estar junto com a Haddad, quero estar junto com a CUT, quero estar junto com a Força Sindical. Ou seja, eu na verdade sonho
em alguns movimentos, mas um deles que me chama a atenção é a gente tentar criar uma consciência da soberania nacional. Sabe, a soberania nacional não é defender uma empresa, é defender um país. É defender da mesma forma que a gente defende as nossas fronteiras, nós temos que defender as nossas riquezas no solo e no subsolo. A gente defender a nossa floresta, a gente defender a nossa água, a gente defender a qualidade da nossa educação, da nossa saúde, defender investimento em pesquisa. Sabe, é uma coisa, sabe, total. Porque soberania é defender a qualidade de vida do nosso povo. E um país que não é soberano. Um país que o presidente bate continência para um outro presidente. Um país que o outro presidente fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o outro nem ouve ele para responder, sabe? Um país que vai virando sem respeitabilidade. Não tem coisa pior no mundo do que você não ser respeitado pelos seus pares, pelos seus países vizinhos. Eu queria ser respeitado pelo Evo Morales, mas antes eu exigia ser respeitado pelo Bush, pelo Obama. Porque eu fazia questão, adotava aquela teoria do Chico Buarque. Eu não grito com o Evo Morales, sabe, e não falo baixo com os Estados Unidos, eu falo igual com os dois. O Brasil tem tamanho. E eu vivi isso, graças a Deus, graças ao trabalho de um companheiro como o Celso Amorim, graças à compreensão do povo brasileiro, eu vivi um momento em que o Brasil era respeitado. O Brasil era respeitado contudo, pela Rússia, pela China, pela Índia, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela França. O senhor está com seus bens bloqueados até hoje. O processo do quadrilhão, do PowerPoint, o senhor foi absolvido. As palestras agora, a Polícia Federal diz, não, elas todas aconteceram, elas são legais. Anos. Isso. Há 5 anos, investigando. Isso. E todas, por conta do Estuquinha, eles têm filme de todas, porque todas eram filmadas. Claro. Eu fazia questão de ter um discurso por escrito, eles pegaram todos os meus discursos, acho que tiraram cópia para aprender a fazer discurso. Tiraram cópia de tudo, eles têm matéria de jornal do meu debate, ele tem filme do meu debate, ele tem entrevista minha com vários presidentes e eles ainda estão há 5 anos e ainda mantêm os meus bens bloqueados. E como é que faz para sobreviver com os bens bloqueados? Eu sobrevivo, sobrevivo. Eu tenho um salário de aposentadoria, não sei se você sabe. Eu tenho a anistia política, recebo um salário, acho que é 8 mil e poucos reais. Eu não tinha entrado com o pedido da minha aposentadoria por tempo de serviço, que já venceu há mais de 20 anos, e eu não quis reivindicar exatamente porque eu ia ser eleito presidente da República, eu não queria ter 2 aposentadorias. Então, não reivindiquei. Fiquei 20 anos, agora fui tentar reivindicar. Não sei se vai liberar ou não. O filo do INSS vai complicar, vai demorar muito. Não sei se vai demorar. Não sei se vai liberar. Junto com 2 não sei se vai liberar ou não. Tá? Eu sou um cara, o Juca, é o seguinte, eu sou um cara de baixo, como é que fala? De baixo consumo. Sim. Sabe? Eu não vou em restaurante, duvido que alguém até me vista no restaurante, há mais de 30 anos que eu não vou no restaurante. Eu não vou beber em boteco, não paro em balcão. Depois que eu saí da cadeia, nenhum terno meu serve para mim, eu ainda não comprei nenhum, só comprei esse paletó aqui chique para vir aqui hoje. O senhor emagreceu ou sabe? Eu emagreci, acho que uns 9 quilos. Presidente, deixa eu... 9 quilos? Hein? 9 quilos? É. Mas eu nos últimos meses, lá na Polícia Federal, por isso que o senhor bateu eu estava andando 10 quilômetros por dia. Eu colocava um pendrive na televisão e eu ficava vendo o pendrive e andando. Tá. Às vezes o cara estava falando uma coisa que eu não gostava, eu aumentava. Corria mais. E quando falava uma coisa boa, eu diminuía para ouvir. O presidente, o senhor disse que é uma pessoa de baixo consumo, que não sai muito de casa. Eu gostava de ouvir música, cânticos gregorianos. E seriado, você está assistindo Merli agora, é isso, não é? O seriado catalão. Eu terminei de assistir. Terminou? 3 temporadas. Ao final que não quero saber o final. É triste, né? É triste. Então, presidente... Eu até fui ligar para Marlene Chauí esses dias, para convidar ela para fazer uma palestra. E eu falei para Marlene Chauí, eu gostaria que você assistisse o Merli. O Merli. E eu queria que você me contasse se está correto as coisas que ele fala dos filósofos. É verdade, aquilo está correto sim. Quer dizer, eu não sou Marlene Chauí para dar essa resposta. Presidente,
Eu só quero retomar uma questão, porque o Trajano tocou nisso, e eu queria voltar um pouco, porque eu acho que certas coisas que o senhor viveu passam um pouco despercebidas, e eu sei que, por mais duro que seja, tentar voltar a elas é importante. O senhor falou aí que cada uma notícia que o senhor tinha nos 581 dias, o senhor lembrava que tinha gente em pior situação e pensava no Brasil e relevava aquilo que estava acontecendo com o senhor. Mas o senhor teve algumas dores que são dessas que não se curam durante o período que o senhor teve lá. Tá bom, perder um irmão é terrível, mas faz parte. E era mais velho que o senhor. Era natural que ele fosse antes. Mas o senhor perdeu um neto, perdeu o Arthur. Como que é superar isso, lidar com isso? Eu acho que não se supera. A morte de uma criança na idade do Arthur não supera. E você fica com um pouco de remorso, porque você fica falando, porra, se eu tivesse liberdade, quem sabe, como ele ficava muito em casa, a Marlene ficava muito em casa, o Sandro ficava muito em casa, depois que a Marisa morreu, o Sandro ia muito lá em casa, então certamente eu poderia estar em casa quando ele chegou, sabe, com dor de cabeça, e quem sabe eu pudesse ter levado ele junto com a Marlene rapidamente. Então você fica sempre com isso. Mas deixa eu te contar, a morte de uma criança, eu acho que a morte de um filho, de um neto, é uma coisa insuperável. Eu até disse para a Marlene, eu não vou te falar nenhuma palavra para te confortar, porque não tem conforto. Não tem. Vamos rezar para que o tempo se encarregue de fazer você amenizar o teu sofrimento. Porque você não consegue lembrar. O Arthur era uma criança muito especial. O que me deixou meio puto com a morte do meu irmão Vavá é que eu queria ir no enterro do Vavá. Não, e a decisão foi a mais esdrúxula possível. Ou seja, permitiram que eu fosse a São Paulo, mas que eu não fosse ver o Vavá que fosse me ver. Ou seja, decidiram que o Vavá ia no quartel me ver e que não podia ter empresa, não podia ter ninguém. Olha, como é que eu ia exigir que os parentes levassem um defunto para me ver no quartel? Seria eu que tinha que ir lá ver meu irmão. Eu achei isso de uma grosseria. Eu achei de um gesto de desumanidade que eu não consigo compreender como é que alguém toma uma decisão dessa. Então me ofendeu muito. E depois eu perdi outros companheiros. Sigmaringa Seixas. O Sigmaringa foi me visitar e ele estava com a cara... O Sigmaringa era uma pessoa muito meu companheiro, mas assim, irmão. E ele estava triste e às vezes ele queria começar a chorar. E eu, nesse dia, fiquei bravo com ele. Falei, Sigmaringa, é o seguinte, ó. Se é para você vir me ver para chorar, não venha. Não venha. Não quero tristeza aqui. Porra, 15 dias depois o cara morre, cacete. Sabe? O doutor Gu, que era o médico que fazia acupuntura, puta merda, uma pessoa que eu nunca pensei que fosse morrer, de tão saudável que ele era, morreu. Teve um câncer e morreu. Foi na China e não conseguiu. Então, Juca, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a lidar com esse sofrimento, sabe? Eu, às vezes, não ia tomar banho de sol porque o tempo estava feio. Ao invés de ficar puto da vida, eu falava, porra, tem tanta gente que não consegue tomar banho de sol. Tem tanta gente que ainda mora em caverna na China. Pô, por que eu tenho que ficar lamentando? Presidente, e o Corinthians? Que falta ele faz ou lhe fez o Corinthians no seu dia a dia? Bom, lá a gente não podia ver esporte porque só tinha TV aberta. Você só via, sabe, alguns programas chatos pra cacete. Mas você via o futebol do Corinthians, de vez em quando tinha o futebol. Eu fiquei triste, o Corinthians está muito ruim, sabe? Eu sou de uma tese em que o time de futebol precisa compreender a lógica do Real Madrid, a lógica do Barcelona, a lógica dos times ingleses, ou seja, se você quer lotar o estádio, se você quer ganhar dinheiro, se você quer vender camiseta, você tem que ter um time bom, porra. Eu saía da minha casa na Vila Carioca para ver o Santos jogar. Só para dar uma ideia, Santos e São Paulo, em que o Pagão estreou no São Paulo. 4-1 sabe? São Paulo.
E que São Paulo ganhou de 4-1 com o Santos Santos fugindo de campo. Pelé foi expulso, aí depois caiu o Durval, depois caiu o Mengão, depois caiu. Eu estava lá porque eu gostava do bom futebol. Eu fui ver o Palmeiras jogar muitas vezes, porque o Palmeiras tinha um timão. Palmeiras do Luxemburgo em 76, Então, sabe tinha o que a ver acontece, gente? Os times têm que ficar bom para o pessoal ir no campo, lotar o estádio. Veja o jogo do Real Madrid, o jogo do Barcelona, está tudo lotado. O Flamengo está lotando. Era uma maravilha ver o jogo do Flamengo no Maracanã. Era um espetáculo. Agora, por que o Flamengo está assim? Porque o time está bom. Ele sempre jogou no Maracanã. Isso. Agora, ele montou um time razoável, né? Um time de... Sabe, tem ali 5 ou 6 aposentados já tem, sabe? O Gabigol se recuperou, o Bruno Henrique... sabe, Sim. se recuperou e voltou a jogar bem. Então, e acho que o técnico conseguiu criar um padrão e a motivação, porque tem a motivação. Então, lota o estádio, arrecada e paga suas dívidas. Então, eu estou muito chateado com o futebol. Você acha que alguns técnicos brasileiros estão reclamando disso, se sentindo desprestigiados? Eu acho isso uma bobagem, gente. Acho bobo. Já tivemos técnico na Argentina aqui, o Bela Guto esteve aqui no Brasil em que ano, porra? É bom passar futebolístico, hein? Lembrando, o Bela Guto foi campeão pelo São Paulo, não é para qualquer um, não. É isso. Não, nós tivemos... Aliás, eu cometi um erro, o Luxemburgo, o Palmeiras de 96, não de 76, que o Luxemburgo era um time que São Paulino, corintiano, santista ia ver... era outro estrangeiro, era o Filpo Nunes. Sim, Filpo Nunes. Gente, todo mundo tem seu time, claro, mas todo mundo adora um bom futebol. Claro. Todo mundo adora um bom futebol. Mas gente. O senhor gosta mais do Corinthians ou de futebol? Não, eu gosto do Corinthians. Mais do Corinthians? O Corinthians é o seguinte, eu tinha 9 anos de idade quando eu virei um pouco o Paulo Vanucci, porque o senhor fez aí uma homenagem ao Pagão, aquele time de São Paulo. A gente tem que falar do Corinthians. É porque eu adorava o Pagão também. O Pagão era bom. Quem adora o Pagão é o Chico Buarque. Chico Buarque. Da rixa de Pagão, Pelé e Canhoteiro. Então, deixa eu te falar. O Corinthians faz parte da minha vida. Tá. Né? Porque desde os 9 anos de idade. E por azar, eu comecei a torcer para o Corinthians morando em Santos. E no ano seguinte que eu comecei a torcer para o Corinthians por causa do campeão do quarto centenário, o Santos foi campeão em 55 e 56. Isso. Depois estava no Pacaembu quando o São Paulo, sabe, com um ataque Mauri Almari, Gino Dini Canhoteiro, ganhou de 3-1. 3-1, a tarde das garrafadas. Sabe? Então eu sou corintiano. Corintiano é uma parte da minha vida. Tá. Sabe? Mas eu gosto do bom futebol. Sim. Gosto do bom futebol. Sabe, se é o Flamengo, se é o Vasco, se é o Fluminense. O Fluminense do Washington. Atribui-se ao senhor a boa fase do Corinthians. Eu mesmo um dia escrevi que o melhor presidente que o Corinthians jamais teve foi o presidente Lula. O Luiz Paulo Rosenberg, por exemplo, ficou muito bravo comigo por causa disso. O André Sanches também ficou. E eu não ligo para o André Sanches ficar bravo comigo, porque eu cobro. O André Sanches não teve nenhum gesto de solidariedade em relação ao senhor. Como entender isso tudo no mundo do futebol? Veja, eu não sei. Eu gosto das pessoas, eu não peço para as pessoas gostarem de mim. Tá? Eu gosto do Corinthians, sabe, eu diria que amo o Corinthians. Sabe, mas eu respeito o bom futebol, respeito o time. Eu agora estive preso, eu recebi recado de companheiros, que o André tinha mandado um abraço, que o André tinha falado e tal. Sabe, o dia que ele me procurar, eu continuo sendo amigo do André. Sim. Sabe? Acho que o segundo mandato dele não foi um segundo mandato, sabe, que ele mesmo esperava que pudesse fazer. Ainda não foi. O Grupo Democracia Corintiana quis abrir uma faixa em Itaquera, Lula livre, e não foi permitido. Por ele? Não sei. Eu não sei se foi por ele. Eu não sei. Não sei se foi exatamente por ele. Eu não ele. sei, mas de qualquer forma, gente, de qualquer forma, sabe o que acontece? Eu sempre tive uma boa relação com o André. Então, eu não conversei com ele desde o dia 7 de abril de 2018. Então, quem sabe a gente se encontra um dia desse e a gente possa voltar a conversar. Mas o senhor teve alguma influência mesmo na gestão do Corinthians? Porque atribui Itaquera ao senhor... Eu não tive, é uma bobagem que se inventou. Sabe, se inventou a bobagem que eu era que tinha mandado construir o Itaquerão, que eu tinha feito. Eu, na verdade, era que o Morumbi fosse a sede da Copa do Mundo. Isso eu sou testemunha. Sabe, queria o Serra e o Kassab não queria, sabe?
Depois o Corinthians começou a construir o estádio, se inventou que aquele estádio ia abrir a Copa do Mundo do meio para frente. Foi. Que se exigiu que se gastasse um dinheiro que não poderia gastar. A FIFA exigiu um elevador particular, o presidente da FIFA, uma parte particular, mandar para aquele lugar, porra, fazer coisa particular e o Corinthians ficar com a dívida. Depois, sabe o que eu penso? Eu não conheço detalhe, mas eu acho que o Corinthians, em algum momento, foi presunçoso e não resolveu o negócio da publicidade logo do estádio. Tá. Eu acho que, sabe aquele negócio, eu posso mais, eu vou ter mais, eu vou ganhar mais, sabe? Eu não vou casar com a Thalita porque eu vou encontrar 50 mulheres mais bonitas. Não apareceu mais bonita, e a Thalita não casou com a pessoa. Então, meu caro, foi isso. E se o time não tiver bom, não vai arrumar. Se o time não tiver bom, não vai arrumar. Vai arrumar mesmo, então. Gente, agora já era. Você é anticorintiano. Antes não, é a verdade. Não, liga gente, pro cara olha, dizendo que ele é eu acho Estou respeitando vocês. Não, ele não está respeitando. Esse papo assim, de corintiano aí, vou te contar. Tricô que vocês estão fazendo. Não, mas eu posso esse falar, time. eu tô andando preocupado agora, sabe por quê, Trajano? Porra, nós estamos vendendo moleque com 16 anos e comprando velho com 35. É isso. Não pode ir para frente. Esse dia eu vi até o Kaká dar uma entrevista, o Kaká falou, porra, eu fui embora com 23 anos, ainda é cedo pra gente ir embora, poderia ser um pouquinho mais. Isso. Poderia jogar aqui até Pelo um menos 20 uma Copa poucos do anos. Mundo, você disputar uma Sabe? Copa, duas. Porque senão a molecada vai e volta pra cá, daqui a pouco você vê o Tite fazer uma convocação e você não conhece ninguém. Ninguém. Onde jogava aquele cara? Aí você vai pro YouTube procurar onde jogava aquele cara, que time que ele era. Sabe, não é correto isso. Com o futebol brasileiro não é correto. Se bem que lá também, você pega os times melhores da Europa, você vai perceber que tem 10 estrangeiros no time de titular, não tem quase nenhum Sem dúvida nenhuma. Sabe? Os ingleses, principalmente, E são também seleções. atrapalha o crescimento do futebol lá. Mas o problema é o seguinte, é que o futebol é uma máquina de produzir dinheiro, né? Sem O dúvida. futebol é uma máquina de produzir dinheiro. Presidente, por falar em máquina de Eu produzir- vejo um menino de 17 anos ser vendido por 150 Sim, é milhões. impressionante. É impressionante. Esse menino Renier agora foi vendido por 35 milhões de euros. Garoto do Flamengo. Pro Real Madrid. Mas vamos voltar a 2020. Tirando Tá, o futebol. Volte, né? ok. Eu tenho uma coluna Tá vendo só? Ele não gosta. da Eliane Brum, que foi muito comentada, chamado Os Cúmplices. Isso. Foi um artigo, né, que foi muito compartilhado e tal. E eu peguei uma frase que abre esse artigo dela, que diz: em 2020, cada um saberá quem é diante de uma realidade que exige coragem para enfrentar e coragem para perder. É um pouco o tom que nós estamos, de alguma coisa que o Lula falou aqui. Que tem que enfrentar, vai querer conversar, bloco na rua, Não se sei o omitir. quê, não se omitir. E temos que estar preparados para perder também. A gente não quer perder, mas nós temos que lutar para não perder. Não é isso? É isso. É o seguinte, Trajano, eu fui no congresso do PT e Aquele de Salvador? aqui na Casa de Portugal. Tá. E eu fiz um pronunciamento em que eu falava as razões pela qual o PT existia. Porque se não for para o PT cumprir determinadas coisas, não haveria razão de eu e outros companheiros, como Olívio Dutra, Jacob Taz, Ibrahim, sabe, Apolônio de Carvalho, criar um partido político. Eu preferia ser autêntico do PMDB. Estava criado, eu não tinha que ficar me esforçando. Eu passei quantos anos justificando a minha barba? Passei quantos anos justificando a estrela vermelha? Quantos anos? Porra, era um negócio maluco. Sabe, eu levava até Jesus Cristo barbudo. Jesus Cristo é barbudo também, porra. Aqui, vocês não tem nada com a barba dele, só com a minha. É um preconceito desgraçado. Por que nós criamos um partido? Nós criamos um partido para dar vez e voz àqueles que nunca tinham tido vez e voz. Bem claro isso. Aqueles que estavam habituados a só bater palma no palanque. Nós queríamos que aquele que só batesse palma subisse ao palanque. E criamos um partido. E para que a gente quer o partido? Para a gente fazer as transformações sociais que é preciso fazer. Não estou falando de revolução, não. Estou falando de transformações que é possível fazer na democracia. Eu provei. E eu queria votar em 2018 porque eu queria radicalizar mais. Radicalizar a democracia. Radicalizar os direitos das pessoas.
Ah, essas pessoas podem comer 3 vezes ao dia, vamos comer 3 vezes ao dia e ter mais uma ceiazinha das 10 da noite, um chazinho das 5. Por que que não pode? Por que que não pode? Por que que pode uma pessoa só juntar 40 bilhões na sua conta pessoal, sabe? E você ter um monte de criança aí no glicério, crianças pedindo esmola e comendo na rua um lixo. Eu, quando vejo a Globo fazer campanha do Criança Esperança, eu faço crítica às pessoas, porra, esse Lula é sectário? Não. Por que que a Globo não dá da rentabilidade dela dinheiro para o Criança Esperança? Por que que tem que fazer campanha de arrecadação? Por que que a fundação, sabe, Roberto Marinho não faz isso? Por que que essa gente não tem pelo menos o coração que tem os ricos estrangeiros que dão prédio para fundações, que fazem universidade? Por que que não faz aqui? Que pagam imposto sobre herança que aqui não pagam. Presidente, você falou em reconquistar... Thalita, a minha obsessão de voltar era porque eu acho que eu podia fazer muito mais. Muito mais. Esses dias eu estava respondendo uma pergunta e o cara falava... as pessoas costumam falar, mas o governo do Lula só deu certo por causa do boom das commodities. Sabe, as pessoas hoje estão exportando, sabe, a tonelada de soja a quanto? Quanto é que vale o dólar? No meu tempo ele estava 2,60, hoje está quase 4. Então as pessoas estão ganhando o dobro pela mesma tonelada. O problema não é o boom de commodities. O que nós fizemos nesse país foi o boom, sabe, da participação e da inclusão social. Tá? Porque eu disse outro dia, o Brasil cresceu entre 1950 e 1980, 7% em média ao ano. Por que que não teve inclusão social? Porque pobre nunca entrou no orçamento. E pobre nunca esteve na mira da classe dirigente, a não ser para apanhar, para ser preso. Porque nunca levaram em conta. E quando você começa a política de inclusão social, aí começa... nos bares, a classe média mais fina, dizer, porra, o aeroporto parece uma rodoviária, tá cheio de pobre. Você vai lá, tem cara com mala, tem cara que não sabe entrar no avião. Você viu, eu fui no Ibirapuera, tava cheio de pobre lá participando, sabe? Pois é. Sabe? Pois então... é. Mas esse pessoal, estou vendo aqui um dado, segundo a última estimativa, 56 milhões de dólares, equivalente a 3% do PIB brasileiro, evadiu-se no ano passado para fora do país. Você falou 53 bilhões. Bilhões, exatamente. Não milhões. Bilhões. Ô, Juca, eu não gosto de falar porque muita gente fala que eu sou muito crítica à imprensa. Veja uma coisa, o ufanismo que alguns setores da imprensa estão fazendo para tentar mostrar que o Brasil está dando certo é de uma coisa alucinante, de tamanha mentira. Aqueles comentaristas econômicos da Globo, aqueles comentaristas econômicos dos outros canais de televisão, agora vai, porque agora vai. A Bolsa chegou a 120, o que que tem a Bolsa chegar a 120 e não gerar o emprego? Quando eu estava na presidência, a Bolsa estava a 71 mil pontos e nós criamos 22 milhões de empregos com carteira assinada. Por que que a Bolsa agora está a 120 mil pontos e não gira emprego? Olha, o problema desse país é o seguinte, é que, embora ele seja tão otimista, a verdade é que não está entrando dinheiro de fora, está saindo dinheiro do Brasil. Os caras estão vindo na Bolsa especular e vão embora. Você está lembrado que há 10 anos atrás a grande preocupação nossa era criticar a taxa de juros, Selic, porque a gente ficava fomentando o sistema financeiro, não é isso? Por causa dos títulos. Agora está lá embaixo a taxa Selic. Você viu alguém reclamar? Não, sabe por quê? Porque os bancos não estão ganhando mais dinheiro com título. Eles estão ganhando dinheiro no fundo de aplicações da própria Bolsa. E vão tirando dinheiro para fora. Sabe quanto dinheiro entrou no último ano que eu governei esse país? 65 bilhões de dólares. Então, você sabe o que eu penso? O Bolsonaro e o Guedes, e mais que ele quiser, poderia
sabe, pegar... Eu tenho um livro aí, que eu não sei se eu dei para vocês, se eu tiver meu livro aí, depois alguém me traz aqui para me dar para o Juca, que eles fariam ler, só para criticar a gente, mas também para copiar. Se eles copiar, eu não vou dizer que é plágio. Se eles voltarem a dar comida para o povo, dar emprego para o povo, pagar salário para o povo, respeitar o povo, eu não vou dizer que é plágio, Você não. não torce para esse governo dar errado? Não dá para torcer. Em nome da coisa mais sagrada que eu tenho na vida, não dá para torcer para dar errado. Sabe, porque quando ele dá errado, quem perde é o povo. Eu quero que ele faça, sabe, o que precisa ser feito. Mas não vai conseguir. Hein? Você sabe que eles não vão conseguir, porque eles não pensam assim, eles não querem isso. Quando as pessoas não conseguem, as pessoas... E sabe por que eles não mudam mais rápido? Porque tem muito puxa-saco. Você veja, não é fácil as pessoas que torceram tanto para derrubar o PT, que torceram tanto para o impeachment da Dilma, que rezaram e fizeram até procissão por Lula ser preso. Não é fácil essa gente agora, sabe, encontrar uma rota de fuga e deixar de defender o governo. Eles agora têm que engolir. Tem que engolir. Eles estão percebendo que a comida não está boa, é indigesta, vai engasgar. Mas enquanto o Guedes estiver entregando o patrimônio público para eles, está ótimo. Está ótimo. Então, eu não quero que continue assim. Pelo amor de Deus, eu quero que esse cara acabe logo com esse negócio do cara ficar 2 anos esperando a fila da Previdência. Sabe, que se libere isso. Você acha que esse governo completa esse mandato? Chame o Gabas, que era funcionário da Previdência, chama o Pimentel, que era deputado, senador do Banco do Brasil, o for amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um pouco de humildade, chama o cara e fala, Gabas, porra, me ensina aqui como é que faz, cacete. Ao invés de eu trazer mais 4 mil soldados ou 7 mil, me dá uma dica aqui, porra, como é que eu faço isso aqui? Mas essa pergunta o cara vai foi boa, ensinar, hein? o cara vai torce ensinar. para dar errado. Você disse que não. Eu estava dizendo, falar e o Fernando Henrique Cardoso teve uma greve da perícia médica da Previdência Social. O Fernando Henrique Cardoso acabou com a perícia médica, sabe, pública e contratou terceirizado. Quando eu cheguei na presidência, você sabe que o cara se machuca, ele fica os primeiros 15 dias por conta da empresa, depois ele passa para a Previdência. Se não tem perícia, esse cara não volta a trabalhar. Se ele não volta a trabalhar, quem está pagando é a Previdência. É o dinheiro público que está sendo gasto com uma pessoa que poderia ter voltado a trabalhar. Demorava de 9 a 10 meses cada perícia. Nós recontratamos o pessoal da Previdência Privada e nós fizemos uma mudança e criamos um número 35. O cara do Iapoque é o Chuí. Ele ligava 35, ele marcava a consulta dele no perito e passamos a marcar no máximo em 8 dias aqui na região mais conturbada de São Paulo. Tinha lugar que era marcado no mesmo dia. Salário gestante, aposentadoria por tempo de serviço, tudo era feito quase que automático. Então, se essa gente tem dificuldade, o presidente do INAMP, que eu não sei quem é, ora, chama as pessoas que estavam lá no nosso tempo de governo, tem muita gente de carreira, e pede auxílio, gente, ó, não vai se humilhar não, é obrigação, sabe, de quem sabe ensinar, transferir tecnologia. O governo não repôs, saíram 6 mil funcionários do INSS. Teria que haver concurso público. O Guedes melou. Conclusão, por isso esse atraso terrível, 2 milhões de brasileiros, seguro maternidade, licença maternidade, aposentadoria, tudo isso na fila, que a gente não sabe. Agora recruta 7 mil militares, como você falou, por que não dá esse emprego, essa função, para quem precisa, que está desempregado agora? Tem uma coisa, Trajano, no Brasil, que é o seguinte, as pessoas falam que a máquina é inchada. Compara todos os países nórdicos e os países europeus, a quantidade de funcionários do setor público com a população com relação ao Brasil. Você vai perceber que o Brasil tem menos que todos. E no Brasil tem uma coisa engraçada, quando as pessoas querem enxugar a máquina, manda as pessoas embora e não repõe. Eu posso dizer, olhando como se eu estivesse olhando
para uma coisa sagrada aqui. Não tem jeito de você melhorar a saúde se você não contratar mais médico, se você não contratar mais enfermeira, se você não comprar mais equipamento. Não tem como você melhorar a educação se você não contratar mais professores, se você não contratar mais, se der mais laboratórios. Não tem como. Eu só queria retomar uma questão. Quando o senhor diz que o senhor não torce contra, porque se o governo der errado, quem sofre é o pobre. Eu tenho um amigo que, assim que o Bolsonaro ganhou a eleição, cunhou para mim a seguinte frase: se esse governo der errado, vai ser uma merda. E se ele der certo, também vai ser uma merda. No sentido de que, se ele desse certo, como é que se desaloja? Não, deixa eu te falar, eu acho que quem quiser fazer oposição ao Bolsonaro tem que ter em conta que tem que ganhar dele, sabe? Sem o povo estar morto de fome. Não dá para você pedir para ele ser uma Hiroshima para você poder ganhar. Você precisa ter argumentos e ter programa para ganhar, mesmo que ele faça alguma coisa boa. E você sabe que ele não precisa fazer coisa boa, né? Monta a fábrica de contar mentira do fake news, que já foi usado uma vez, que o Trump deve estar assessorando ele, sabe? Então, pode querer ganhar. O que nós temos que fazer? Não permitir que a mentira vença outra vez. Nesse sentido, você fala em reconquistar o eleitorado nas ruas, mas existe uma guerra de narrativas nas redes também. O partido PT pensa, de alguma forma, em investir nesse sentido? Pensa. Veja, que... Ô, Thalita, você sabe que para você transmitir uma verdade, você precisa construir a verdade. Você tem que ter uma... Para você construir uma mentira, você não precisa de grande narrativa. A mentira pode ser pé sem cabeça. Vamos pegar a semana passada, por exemplo, eu fiz uma crítica ao comportamento do Trump com relação ao Ahmadinejad e com relação ao enriquecimento de urânio. O Bolsonaro, sem nenhum critério, uma coisa de mediocridade, colocou uma fotografia minha da Ahmadinejad dizendo: Lula fez acordo para enriquecer mais de 20% de urânio. O que nós fizemos? Nós publicamos um texto do Clóvis Rossi para provar como ele é medíocre. Mas a mentira não exige que você tenha competência, não. A mentira grosseira que eles fazem. Você sabe que o meu filho Fábio já foi dono da Friboi, já foi dono da VAP, a casa da Isano em Piracicaba era a casa do meu filho. Eles diziam que meu filho tinha todas as fazendas de gado. Sabe? Não tem critério. Sabe? É muito difícil você disputar com a mentira. O que você tem que ter é persistência e paciência. Mas você acha que hoje é mais importante fazer essa disputa nas redes do que talvez até nas ruas? Não, são duas coisas. Uma coisa não substitui a rede. Eu sou um velho político. Não tem nada que substitua um pegar de mão. Um olhar no olho. Não tem nada. Foi assim que eu fiquei namorado. Não tem nada. Olha aqui. A relação política ela é química. E quando a química combina, ela é duradoura. É por isso que essa gente, Thalita, fica nervosa. Como é que podem bater tanto no Lula? Pensa bem. Quantos anos faz que eu apanho? Se você pegar as 4 revistas brasileiras, tirando a Carta Capital, você vai perceber que eu já devo ter mais de 100 capas contra mim. Se você pegar os jornalões, você vai perceber que eu tenho pelo menos umas 300 primeiras páginas de cada um contra mim. Se você pegar o Jornal Nacional, só o Jornal Nacional já tem mais de 400 horas contra mim. Se você pegar o Bom Dia Brasil, Boa Tarde, não sei das quantas, a Record, sabe? O Aécio não aguentou uma capa da Veja. Uma capa da Veja, o bichinho se escondeu, sabe? E eles sabem que eu não tenho uma relação fictícia com a sociedade. Eu tenho uma relação de sangue, sabe? Eu tenho relação com as pessoas, sabe, de muitos anos. E não é de restaurante chique em São Paulo, não. É de comer em acampamento. Sabe, é de conviver com ele na porta de fábrica, nas greves. Então, essa relação não termina assim. Então, você não tem noção do orgulho que eu tenho, sabe, que vai passar para a história como uma das coisas mais fantásticas, que foi aquela vigília na porta da Polícia Federal. Aquela gente
poderia ter gente humilde, sabe? Ficar lá 580 dias com sol, com chuva, com frio, com calor, sendo ofendida, sabe, por ex-delegado da Polícia Federal que ia lá, por vizinhos que denunciavam, e aquela gente não arredou o pé, cantando todo dia, bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula. Sabe, é um negócio que não tem preço. Isso não é possível fazer pagando. Isso é possível fazer com muita, muita, muita solidariedade. E essa relação, graças a Deus, eu consegui fazer junto com o povo. Presidente É por isso que eu digo Lula. o seguinte, o sucesso do meu governo, se deve única e exclusivamente à capacidade, sabe, de governar do povo brasileiro. Eles acreditaram e deram força para que a gente pudesse fazer as coisas que nós fizemos nesse país. Então, eu estou aí nessa briga com muita disposição, muita disposição, e vou tocar minha vida. Eu gosto de brigar, gosto de conversar, sou homem de paz, Pois, presidente, mas não levo nós desaforo. ficaríamos aqui conversando a tarde inteira, não fosse o Stucker estar mandando a gente parar, porque o senhor sabe que o senhor tem um diretor de imagens que é um verdadeiro tirano, mas eu quero lhe dizer que... Não, e ele está metido agora porque... Ele ganhou o Oscar, né? Ele tá no Oscar. Não, ele não, já está ele tá no pensando em Oscar. comprar o smoking para ir lá. Não, é impressionante. Ele está em... O senhor não queria nem saber. Ontem até fotos ele mandou para mim. Mas tudo bem. Presidente, eu lhe agradeço muitíssimo mais essa entrevista. Eu vou acabar fazendo um livro só sobre as nossas entrevistas, porque estou virando um especialista em entrevistá-lo. Agradeço muito esse Assina embaixo. companheiro José Trajano, a nossa Thalita Galli. Obrigada. Dizer a você que agora mesmo vai começar o jogo São José e Grêmio pela Taça Santiago, que a TVT está transmitindo, e depois do jogo não vai dormir tão cedo, porque ainda tem um documentário sobre São Paulo que você não pode perder. E esse é o presidente Lula, para quem gosta e para quem não gosta. Mas é o presidente Lula. Poucos países no mundo já tiveram um presidente como esse. Até a próxima.